Javier Milei é um palhaço, gente. É um palhaço, com todo respeito aos profissionais do humor, com todo respeito aos profissionais circenses, que são pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a personalidade do presidente da Argentina. Ele é um capanga de Donald Trump. E essas falas são de Reinaldo Azevedo, mas eu quero dizer que eu endosso isso sim. A gente vai trazer um vídeo do Reinaldo e um vídeo da Daniela Lima para abrir bem o nosso editorial. Vamos lá. Desculpem. Acabei de postar errado, vamos lá. Agora vai. Agora vai! Curtam, Certo, meus compartilhem. caros. Palhaços líderes brotaram macabros no império e nos seus vastos quintais. É trecho da música Anjos Tronchos, do Caetano Veloso, e serve, perfeitamente para designar Javier Milei presidente da Argentina, por razões óbvias. Vamos lá. Aqui e ali, eu noto alguns pseudo-analistas, que aí é pseudo mesmo, aí não tem jeito, tentando flertar com parte da crítica que o Milei fez. Tentando sugerir que vá lá, na questão econômica, na crítica que ele fez ao modelo econômico vigente no Brasil, se assim se pode dizer, haveria certa razão. Primeiro, não há. É um amontoado de bobagens pretensiosas, de quem se coloca como professor do mundo, dizendo aquelas palavras de ordem ocas de delinquente intelectual que se fez na internet em programas popularescos de TV. Era só uma figura ridícula que ascendeu ao primeiro plano da política, em razão de desastres havidos, na política econômica argentina. Primeiro, não há substância ali. Agora, ainda que houvesse, ainda que ele fosse o novo Milton Friedman da economia, ele é presidente da Argentina. Bom dia, Sandra. Ele é chefe de Estado. É inaceitável que venha ao Brasil numa viagem não oficial e que fale o que falou sobre o presidente do país que ele está visitando e sobre um membro da Suprema Corte, do caso Supremo Tribunal Federal. Isso é inaceitável. Não se trata de uma questão de conteúdo. Até porque essas questões resolvemos nós. O Brasil é uma democracia plena. Existe liberdade de organização, existe liberdade de opinião, existem partidos políticos. Aqueles que não gostam daquilo que está aí, que se organizem, que ganhem eleições. O Lula não é a escolha de 100% dos brasileiros, mas foi ele que venceu a eleição. Que outros, então, o derrotem e tentem implementar aquilo que imaginam que seja o correto para o Brasil. Não será o Milei a nos dizer isso. Não será o Trump a nos dizer isso. Entendem? Esse é o ponto. A ideia de que pudesse haver algo de positivo naquilo que ele disse, isso por si só já é uma manifestação de impressionante covardia, de impressionante calhordice, porque é querer ignorar aquilo que realmente é grave para ficar numa questão meramente marginal, que é concordar com esse ou com aquele aspecto daquela crítica que, insisto, é só um vomitório sem qualquer consistência. Esse é o ponto. Até a imprensa argentina percebeu isso. Curiosamente, a nossa está percebendo um pouco menos. Que fazem? É isso aí. É isso aí, gente. A imprensa argentina notou o perigo Milei,
antes da nossa própria imprensa. A Daniela Lima é uma exceção dentro da mídia nacional. Lá na TMC, ela fez essa análise e eu vou de editorial em seguida. Vamos lá. TMC 360. Quem escuta sabe. Javier Milei contra o ministro Alexandre de Moraes. Bom dia, O Juvencio. argentino chamou Moraes de lixo careca durante a convenção nacional do PL que foi feita em São Paulo. De Brasília, Rafael Felice tem mais informações. Oi, Felice. Isso mesmo, Joana. A resposta do presidente do Supremo Tribunal Federal... Ou algumas repercussões, e agora a gente vai trazer na conversa a nossa Daniela Lima para dizer o que está por baixo dessa superfície de quinta série ou de oitava série do Javier Milei, fazendo esses elogios fora de casa, né? Aqui no nosso gramado, né, Dani? Bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui na TMC. Pode parecer coisa de criança, de rixa de escolinha, mas o que está por trás disso é muito, muito sério, tá? O Brasil está vendo aí a sua primeira eleição se desdobrar e desde a redemocratização sobre forte pressão e influência de atores associados à extrema-direita internacional, tá? O Javier Milei, que se autodenomina um anarcocapitalista, promoveu um ato inédito de um presidente da Argentina, maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul. O Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina na América do Sul, desembarca no nosso país para trazer ofensas de teor inédito, tanto ao presidente da República, que está no exercício do cargo, como ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele vem a ser vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, juiz da causa que colocou e encarcerou Jair Messias Bolsonaro e uma série de outros agentes por tentativa de golpe de Estado, mas entendimento validado pela maioria absoluta da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e nos casos que foram julgados pelo plenário do Supremo de outros agentes envolvidos na tentativa de golpe, em especial aqueles que estavam em campo também. Então, o que o presidente da Argentina está fazendo é dar cara, rosto a uma ofensiva que não é que tem Lula como último alvo. O alvo é a democracia e a autonomia dos brasileiros para escolherem seu chefe de Estado. Tá? A gente não pode usar a aparição de Milei, um tanto quanto circense, ao estilo dele. É isso que ele fez na Argentina. Estou cantando rock pesado, apresentando a irmã, os cachorros mortos como uma espécie, como espécies de conselheiros espirituais. Foi isso que deu certo lá. Mas quando ele vem para cá, exporta esse método, fazendo ofensas ao processo eleitoral brasileiro, ao chefe do Executivo e também à Suprema Corte, porque aí quando tem um ataque a Alexandre de Moraes, e essa é a dificuldade dos agentes da extrema-direita de entenderem, você não está atacando um juiz, você está atacando uma corte. Houve reação do Fachin e houve reação muito forte, inclusive anterior, do ministro Flávio Dino, porque entende-se como um ataque à autonomia da Suprema Corte. Ele está dando rosto a uma ofensiva que tinha também 2 enviados do Departamento de Estado dos Estados Unidos tentando entrar no Brasil para fazer questionamentos sobre as eleições, o que o Departamento de Estado, chefiado por Marco Rubio, o braço de Donald Trump para intervenções na América Latina como chefe, esses 2 personagens estavam tentando vir para cá, foram alvo de uma reportagem da Marina Dias no Washington Post e tiveram visto barrado pelo Itamaraty antes mesmo que o Post divulgasse o que havia acontecido. Depois de Trump impor 2 tarifaços a produtos brasileiros, fazendo alegações que não se amparam em fatos, quando você olha para os dados do comércio internacional, que tem um viés político e que foram celebradas por uma parte da extrema-direita, se não agora, quando já ficou muito feio para pelo menos metade do eleitorado, antes, na primeira lista de sanções. O pano de fundo dessa aparição do Javier Milei é um pano de fundo onde agentes associados à extrema-direita nas Américas se movimentam para pressionar o cenário eleitoral no Brasil. Qual é o efeito prático que isso vai ter para Flávio Bolsonaro? Não se sabe, porque a percepção é que os eleitores de centro, que estão faltando a Flávio Bolsonaro, não se mobilizam, não se movimentam em torno de figuras como essas que está aí na tela de quem está nos assistindo, ou eu posso narrar aqui para quem está nos ouvindo, é o presidente da Argentina,
que promoveu um ajuste duríssimo de contas às custas de parcelas muito expressivas da população que hoje experimentam um empobrecimento brutal numa Argentina ainda sob muita pressão inflacionária. Esses eleitores de centro olham para esta figura e veem o que ela é. Ela é uma figura extremada na apresentação, no trato e na gestão. Essa figura extremada alenta os corações dos eleitores de centro, que é o que está faltando ao Flávio Bolsonaro, não se sabe. Para voltar aqui e encerrar o comentário a respeito da convenção do PL, o vídeo da Michelle Bolsonaro, o vídeo do Carlos Bolsonaro, o vídeo de IA do próprio Bolsonaro, mas associados à ausência de outros partidos, mostra que neste momento ainda Flávio não conseguiu conquistar nem aqueles que estão mais perto dele. Excluindo o irmão, eu falo aqui da madrasta, ela se faz presente virtualmente, né? Mas ainda deixando um espaço para afastar-se da campanha, se julgar que é necessário novamente. A gente precisa acompanhar com atenção os próximos passos, em especial, e aí eu chamo muita atenção para quem está nos ouvindo, para a resposta do Tribunal Superior Eleitoral, presidido hoje por Nunes Marques, um ministro indicado por Jair Messias Bolsonaro. A defesa do processo eleitoral do Brasil, a defesa da soberania brasileira e principalmente a defesa das urnas eletrônicas atacadas por Flávio Bolsonaro numa reunião com embaixadores com base em mentiras. Você pode até fazer um discurso crítico às urnas eletrônicas, não tem problema nenhum se você quer métodos que sejam mais porosos à interferência humana. Né? Ser afeito a atraso é uma característica ruim, porém aceitável. Mas atacar a urna com base em informação falsa de que elas foram fabricadas pela Venezuela não dá. Isso é mentira. E precisa vir uma resposta clara do Tribunal Superior Eleitoral sobre o risco de a Justiça Eleitoral... Corajosa Dani, tá? Dani tá trabalhando na mídia tradicional, a TMC é a antiga Rádio Transamérica, e ela tá dizendo aqui que a resposta do TSE, hoje liderado pelo Cássio Nunes Marques, é ridícula. Ela é uma piada. Ela acaba fazendo coro ao, nas palavras do Reinaldo Azevedo, palhaço Javier Milei. Vamos lá. Também ficar fragilizada diante de uma parcela da população. Não cabe leniência a juiz de processo eleitoral que conhece a infraestrutura e o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro terá de responder à altura, em especial porque aquele que fez o ataque é um de seus aliados ou aliado daquele que o colocou onde ele está. Ô Dani, vale aqui um anexo rapidinho aqui disso que você trouxe sobre o Milei. Fica a lição de casa. Para quem não leu, ler o Como as Democracias Morrem, né, que é um livrinho muito útil, muito interessante para falar das democracias desmontadas por dentro. Tem uma resenha publicada na Folha TV, no site da Folha Democrata, Como as Democracias Morrem. A única ressalva que eu faço ao livro é que Como as Democracias Morrem... A única ressalva que eu faço ao livro é que ele não é muito bom para explicar a questão da Venezuela. Mas a gente tem aqui a resenha para vocês. Pedro, Milei quer ser o principal opositor do Lula aqui na América Latina a favor de Trump, como os Bolsonaro. Sim. Exatamente. É exatamente o que ele quer. Mas eu recomendo que vocês leiam esse livro, é muito importante, do Steve Levitsky e do Daniel Ziblatt. E é um livro bem interessante para entender o que está acontecendo. Parabéns, Dani, você é uma jornalista nota 10, meus aplausos. Gente, pinguem superchats, tá? A Folha TV é um canal mais humildão. Estamos chegando em 200 mil inscritos, 2 milhões de visualizações mensais. Aqui nós somos mantidos pela nossa audiência. Vamos voltar para Daniela Lima. Mas essa questão do Milei tem um ponto importante aí que talvez venha de novo da Argentina uma lição para os brasileiros. O povo argentino comprou Javier Milei no começo, a gente sabe das pesquisas, a gente sabe de alguns resultados econômicos. Porém, como lembrou Lionel Messi, né, tem muito argentino que não consegue fechar o mês. E todas as pesquisas, eu fiz um compilado aqui hoje mais cedo, Dani, e não tem nenhuma pesquisa que mostre desaprovação abaixo de 50%. Inclusive tem pesquisa mostrando que a desaprovação a Milei é de 60%. Então o pessoal lá que comprou está meio que descomprando, né, Dani?
Exato. Há um questionamento muito forte à efetividade das... O Javier Milei fez um discurso dizendo que o socialismo, né, como ele classifica, vem de uma ideia de igualdade ilusória. É basicamente você cristalizar a ideia de que o sistema funciona para o de cima subir e o de baixo descer, ou no máximo ficar estacionado, né? Ele produziu um arroxo brutal numa Argentina já em muita dificuldade econômica. A classe média argentina esfarelou. O Milei vendeu a ideia de que acabaria com a dolarização da Argentina. Você que foi a Buenos Aires, eu fui a Buenos Aires no início no Réveillon, na virada de ano, né, de 2025 para 2026. Não acabou a dolarização na Argentina. É falso. As pessoas achavam que ganhavam 1.000 pesos e passariam a ganhar $1.000. É falso. Entenderam errado, né? Há uma produção bastante ficcional, eu diria, de resultados primários na economia argentina, com base num arroxo brutal em cima dos mais pobres e da classe média, que esfarelou. O Javier Milei teve um teste. Aliás, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também disse que manteria insumos, investimentos na Argentina só se houvesse maioria para o bloco de Milei, se fosse bem votado, o que aconteceu. Teve um teste, mas agora aguardemos o que vai acontecer na próxima eleição. A economia argentina é muito, muito mais esgarçada do que a nossa, não existe comparação, assim como o tecido eleitoral lá. É uma sociedade muito polarizada há décadas, né? Esse agente externo ocupou um espaço da oposição ao kirchnerismo, por exemplo, mas produziu resultados brutais para a classe média e para os mais pobres, e em especial também para os aposentados e para as searas do serviço público. O teste de fogo vai ser ali a próxima disputa nacional, a ver o que vai acontecer na Argentina esgarçada. Agora, exportar como um exemplo, nem os liberais, assim, a meca da economia global liberal, que é Economist, tratou a política de Javier Milei como um fracasso. Eu posso buscar aqui literalmente o que foi que disse, já que eu estou diante do meu computadorzinho, né? A Economist na última edição do Javier. A Economist, que é uma publicação de direita, tá? Não é o Diário do Centro do Mundo, não é o Brasil 247. A Economist, que elogiou o Javier Milei, eu lembro de uma edição de dezembro da Economist, elogiando o liberalismo do Javier Milei, que está entregando, na verdade, uma Argentina que a galera come burro. A galera come burro na Argentina de hoje. Milei, falando que ele está em sérios apuros, enfrenta índices de aprovação em queda em meio a escândalos de corrupção e dificuldades econômicas, com inflação em alta. Foi isso o que a meca do liberalismo econômico escreveu sobre o anarcocapitalista Javier Milei. É isso, gente. A gente está vendo aí uma articulação internacional. Livro Veias Abertas da América Latina, recomendo. Boa, Fênix. É isso aí. Mari Helena, bom dia, meus caros, minhas caras. É um palhaço, gente. É um palhaço, mais uma vez, com todo respeito aos profissionais circenses. Não tem nada a ver exatamente com o profissional palhaço, mas a questão é que o Milei tá tirando uma da nossa cara. O Trump tá tirando uma da nossa cara. Eles querem a nossa mais absoluta humilhação. É isso que essa turma da extrema-direita tá fazendo com a honra do país. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!